A situação em Kupiansk é crítica para as forças da Rússia. Menos de 100 soldados permanecem na cidade, poucas semanas após a grande proclamação de Vladimir Putin sobre a captura de Kupiansk. A Ucrânia eliminou quase todos os ocupantes e, segundo relatos, restam cerca de 100 para libertar totalmente a cidade. A Rússia só pode enviar mais soldados à morte em um pesadelo para Putin. A Ucrânia usou um exército de robôs para criar uma zona de morte perto de Kupiansk. A Rússia iniciou 20 de janeiro com várias tentativas desesperadas de recuperar posições em Kupiansk ou arredores, enquanto tenta reverter o dano que a Ucrânia causou às suas forças desde dezembro. Ao norte de Kupiansk, a Rússia lançou ataques contra o assentamento de Holubivka, a leste de Kupiansk. Houve ataques em direção a Petropavlivka, Podole e Kucherivka. A Rússia também tentou avançar em direção à cidade pelo sudeste, onde suas forças tentaram ganhar posições nos assentamentos de Pishani, Stepova, Novozilivka e Kurilivka. O cerco de Kupiansk é o claro objetivo da Rússia. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, dá um veredito direto sobre o que Putin esperava ser um 20 de janeiro movimentado e bem-sucedido. Embora as forças da Rússia tenham continuado as operações ofensivas, elas não avançaram. A pergunta óbvia é por quê? E a resposta é que a Ucrânia criou zonas de morte ao redor de Kupiansk, que são tão massivas que os soldados da Rússia não conseguem passar. Os mares de drones que parecem nunca ter fim. Eles precisam enfrentar isso para lançar ataques eficazes. Esses drones criam a zona de morte de Kupiansk. E como você vai descobrir em breve, eles podem justamente fornecer a resposta para a necessidade da Ucrânia de sustentar sua defesa com o mínimo de perdas possível. Em 1º de janeiro, o novo Voz da Ucrânia traz uma breve visão sobre a zona de morte criada pela Ucrânia em torno de Kupiansk. É basicamente uma parede de drones FPV, visão em primeira pessoa, que se estende por até 25 quilômetros das linhas de combate de Kupiansk. Esses drones, auxiliados por drones de reconhecimento, estão sempre à espreita. Os FPV ucranianos realizam missões de busca e destruição, limitando muito o movimento da infantaria russa e frequentemente destruindo os poucos veículos enviados em direção a Kupiansk, bem antes de chegarem aos locais onde a Rússia poderia usá-los em ataques. Segundo o veículo, a Rússia teve seu movimento e manobra limitados a 1 quilômetro, o que é ruim para Putin. Forças restritas se tornam alvos fáceis, estejam elas nas zonas de morte ou não. Os aspirantes a ocupantes russos de Kupiansk estão em enorme perigo. Quem ainda permanece continua em perigo. A maioria já morreu. No relatório sobre a zona de morte de Kupiansk, Militani afirma que a unidade ucraniana Orion montou o exército de robôs quase impenetrável com que a Rússia lida diariamente. Esse exército de robôs é letal. Militaniu afirma que as zonas de morte destroem até 88% dos ocupantes russos antes de chegarem às posições-alvo. O veículo de imprensa relata os tipos de drones usados pela Ucrânia na zona de morte de Kupiansk. Drones de reconhecimento Lalaka patrulham constantemente o ar, buscando sinais de movimento russo. Drones FPV e drones Marvik estão prontos e esperando, circulando até que um alvo seja localizado. Há até robôs terrestres em operação, embora não esteja claro se eles estão servindo para fins logísticos ou se estão realizando ataques contra posições russas. Pode ser a última opção. Há menos de 2 semanas, este canal noticiou o uso inovador da Ucrânia de um robô terrestre que percorreu vários quilômetros, cerca de 12,4 milhas. Para entregar uma carga explosiva de 12 minas antitanque a uma posição russa, você pode saber mais sobre os efeitos devastadores dessa operação em nosso vídeo. Imagine o que um robô desses faria com soldados russos entrincheirados tentando atacar perto de Kupiansk. Não seria bonito. Seria mais um motivo de preocupação para os invasores russos de Kupiansk, enquanto drones zumbem sem parar sobre eles. Militani conta um exemplo claro do que aguarda qualquer força russa que tente atravessar a zona de morte de Kupiansk. O veículo narra a história de um soldado russo capturado chamado Begunok. O trabalho dele era guiar grupos de soldados pela zona de morte da Ucrânia para que pudessem lançar seus ataques. Você deve se perguntar que comandante Begunok irritou para receber essa missão suicida, mas Begunok sobreviveu às 3 viagens. Quanto aos soldados que ele tentou guiar, todos foram destruídos até o último homem, restando Begunok como o último soldado de pé em todas as suas 3 tentativas. Begunok enfim acenou a bandeira branca e se rendeu a um drone da Ucrânia. E por que não, já que, segundo Militani, o uso de muitos drones pela Ucrânia perto de Kupiansk faz com que a maioria dos russos infiltrados seja localizada.
Isso possibilita vigiar o espaço sem pessoas presentes, afirma Militaniu sobre a zona de morte de Kupiansk. Em um cenário típico, até 5 drones FPV, e às vezes até 12, operam em um único alvo. Um drone já seria ruim, uma dúzia deles voando mais rápido que um soldado corre e carregando explosivos é sentença de morte. Eles também resolvem um problema que a Ucrânia teve em Kupiansk, meses antes da zona de morte ser criada. O oficial da unidade Orion, Vladislav Zolotarov, explicou tudo ao Militani. Entendemos que o problema não era a quantidade de pessoas ou equipamentos. Tínhamos que tirar do inimigo a própria capacidade de se mover e de se estabelecer, diz Zolotarov. E é realmente simples assim. Um inimigo que não consegue se estabelecer também não consegue avançar. Se não avançam, só podem vagar sem esperança, enquanto drones ucranianos os procuram. A Ucrânia conta aqui com uma barreira de drones que destrói as forças russas. Como dissemos, essas barreiras podem ser a resposta para a Ucrânia causar o máximo de dano à Rússia mantendo seus soldados seguros. Segundo o ISW, a Ucrânia pode agora negar avanços russos e permitir contra-ataques ao repetir a estratégia de robôs usada em Kupiansk. Em toda a linha de frente, isso seria um divisor de águas. Mas também significaria que a Ucrânia precisa de drones suficientes, além de operadores, para pilotá-los e atuar em toda a linha de frente, que agora se estende por cerca de 1.250 quilômetros, ou aproximadamente 800 milhas. Isso é muito drone, mas a Ucrânia pode ter drones suficientes para fazer isso acontecer, especialmente se concentrar seus esforços principalmente nos setores onde os ataques da Rússia são mais intensos. O ISW diz que a replicação pode ser complementada por maior profundidade na zona de morte. A Ucrânia poderia degradar significativamente a eficácia das táticas de infiltração russas se as forças ucranianas impedirem que as forças russas operem veículos a poucos quilômetros da linha de frente. Ao forçar a infantaria russa a infiltrar-se distâncias maiores e insustentáveis a pé, o Centro de Estudos sugere um grande desafio, talvez? Há indícios de que a Ucrânia se antecipou ao ISW e já implementa zonas de morte fora de Kupiansk. A Euromaidan Press destacou em relatório de 24 de dezembro que essas zonas agora abrangem não só Kupiansk, mas também as regiões em conflito de Pokrovsk e Dobropilha. Nessas regiões, a Ucrânia combina intensa atividade de drones com ataques aéreos e de artilharia contra soldados e equipamentos russos em ambos os lados da linha de frente. A expansão já ocorre, como explica Ruslan Mozichuk, porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia. A zona de morte não é só entre nossas posições e as russas, pode ir além da linha defensiva e deve ser considerada nos dois sentidos. Esse aprofundamento ocorre pois a Rússia cria zonas de morte com drones para barrar contra-ataques ucranianos. Porém, logicamente, essa zona é mais importante para a Ucrânia do que para a Rússia. Sim, a Rússia tenta evitar que a Ucrânia recupere territórios ocupados, mas continua sendo a força agressora no conflito. É Putin, não Zelensky, quem manda seus soldados avançarem sem pensar contra as defesas ucranianas, direto para as zonas de morte. Com exércitos de robôs, soldados ucranianos atuam em pequenas unidades atrás das zonas de morte. Eles sabem que poucos soldados russos que passarem serão mais fáceis de combater. Eles mal conseguiram sobreviver a uma série de ataques de drones por um fio, apenas para entrar em território onde os soldados da Ucrânia estão ativamente procurando por eles. Para a Ucrânia, as zonas de morte russas também são perigosas, mas o país é mais cauteloso e costuma atacar apenas quando tem alta chance de sucesso. Por exemplo, a chegada em breve de drones de médio alcance à Ucrânia será fundamental para enfrentar as zonas de morte russas, como os modelos Bulava e Ramyomab. Drones podem percorrer distâncias de até 100 km, ou 62,1 milhas. Se o quartel-general de um operador de drones russo for identificado, esses drones podem neutralizar as zonas de combate e abrir caminho para contra-ataques ucranianos. Mesmo assim, as barreiras de drones da Ucrânia são essenciais para a defesa e prioridade atual, principalmente para manter a expansão. O ISW diz que isso pode ser tão importante para garantir que tenha o maior número possível de drones. Mais uma vez, a Ucrânia parece estar à frente nesse aspecto em termos de quantidade. A Ucrânia investiu bilhões de dólares na fabricação e aquisição de drones de curto alcance que pode usar para preencher suas zonas de morte. O Kyiv Independent informou que a Ucrânia deve receber cerca de 3 milhões de drones até o fim de 2025. Segundo o ex-ministro da Defesa ucraniano, Denis Shmyhal,
Ele destacou que essa conquista de 3 milhões de drones representava quase 2,5 vezes mais drones do que a Ucrânia construiu ou comprou até o final de 2024. A Ucrânia investiu em milhões de drones, provavelmente devido às zonas de morte. A Ucrânia sempre pode receber mais, e em 1º de janeiro o The Straits Times afirmou que é isso que ela obterá. Segundo o novo ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, a Ucrânia planeja depender de drones como ferramenta de guerra assimétrica, que ela usará como parte de uma estratégia para pressionar a Rússia a acabar com a guerra. Continue assistindo para descobrir o objetivo chocante dessa estratégia. Sobre os drones, Fedorov diz que iniciará um esforço para trocar os Mavic chineses por modelos nacionais. Essa é uma jogada inteligente. Quanto menos a Ucrânia depender de armas importadas, especialmente de quem também abastece a Rússia, mais sustentáveis ficam seus esforços de defesa. A Ucrânia desenvolve uma versão local do Mavic com a mesma câmera e maior alcance, e os testes do novo drone podem iniciar ainda este mês. A Ucrânia avança rápido e em larga escala. Se a nova defesa tecnológica de Fedorov for bem executada, a zona de morte de Kupiansk poderá ser replicada em todo o país. Falamos bastante sobre zonas de morte e como são áreas de ninguém repletas de drones. Além do entendimento básico, é importante conhecer os principais problemas que o exército de robôs da Ucrânia causa à Rússia enquanto ela mantém ataques brutais. Para que Putin conquiste mais território, as zonas de morte transformam grandes áreas em armadilhas para as forças russas, superando outras estratégias ucranianas. Apesar dos drones serem as principais armas nessas zonas de morte, elas envolvem mais do que só o inimigo aéreo. Isso prejudicou tanto a ambição de Putin de dominar a Ucrânia que a mídia United 4 mostrou isso em uma reportagem, levando-nos a uma zona de morte ucraniana. A defesa usando o terreno a favor da Ucrânia é a chave. Vamos nos colocar no lugar de um soldado russo enviado para uma zona de morte. Você já sabe que drones voam acima e às vezes é possível ouvir seu zumbido, mas eles se escondem entre as árvores e normalmente ficam fora de vista. Um drone de reconhecimento pode já estar te mirando, enquanto operadores da Ucrânia preparam uma emboscada com drone FPV em algum ponto mais ao fundo do território. Você recebeu a missão de avançar, tomado pelo medo, mas isso está longe de ser fácil. Você provavelmente não tem blindagem, como tanque ou veículo blindado. Essa blindagem seria quase inútil. A Ucrânia cobre suas zonas de morte com minas, dentes de dragão e valas antitanque para atrasar esses veículos. Avançando devagar, é possível ver carcaças queimadas de veículos que tentaram cruzar a zona de morte antes. Você não tem tempo para se preocupar. Também há longos trechos de arame farpado para atrasar soldados a pé. Escondidas no chão estão redes de arame farpado fino chamadas plutanka, quase invisíveis, mas suficientes para ferir pés e tornozelos ao pisar nelas. Você já ouviu falar dos túneis nessas zonas de morte, onde soldados ucranianos observam ou emboscam quem tenta avançar. Essas fortificações são navegáveis com cuidado. É possível contorná-las e achar passagens livres nas zonas de morte, mas o que você não percebe é que todas essas são passagens que a Ucrânia quer que você encontre. Forçado a rotas estreitas, você se vê cercado por minas e arame farpado. Agora não há como voltar atrás, e é aí que você ouve o zumbido característico. Um drone FPV está se aproximando, revelando que a Ucrânia estava de olho em você o tempo todo. Talvez você tenha sorte e consiga evitar ou derrubar o drone, mas isso não importa, outros virão. Você pode até lidar com vários ao mesmo tempo. Só um vencerá, e não será você. Isso é uma zona de morte, e drones são só parte de um quebra-cabeça maior. Relatório da mídia United 4. Volte para Kupiansk e agora entende por quê. Os cenários criados pela Ucrânia ao redor da cidade já destruíram até 8% das forças russas. Segundo o político, antes dos ataques, forma-se uma área cinzenta de caos de cerca de 20 quilômetros da linha de frente, onde drones caçam soldados. Os feridos são abandonados porque é muito difícil retirá-los, e levar munição, comida e água às tropas em combate é quase impossível. A Rússia tenta se adaptar às zonas de morte. Em artigo de 16 de janeiro, o escritor da Forbes, Vikram Mittal, destacou que um dos principais benefícios das zonas de morte na Ucrânia é interromper as operações russas. Os impasses ocorrem porque soldados russos tentam avançar e são destruídos. A Rússia ampliou o uso de robôs terrestres para atravessar zonas de morte, mas eles só transportam suprimentos e às vezes colocam explosivos em posições ucranianas quando possível. A Rússia envia unidades cada vez menores, com apenas 5 soldados, tentando contornar as zonas de morte.
Essa estratégia não é eficaz, pois mesmo que uma unidade chegue a Kupiansk, só poderá se entrincheirar e aguardar reforços antes que a Ucrânia os localize. Lembra quando dissemos que restavam cerca de 100 soldados em Kupiansk no início do vídeo? Esse tipo de estratégia levou a Rússia a essa situação. Porém, o principal objetivo das zonas de morte da Ucrânia é desgastar mão de obra, equipamentos e recursos. O Conselho Atlântico destacou em artigo de 15 de janeiro que a Ucrânia modernizou tanto suas defesas na linha de frente que pretende mantê-las para segurar o impasse e eliminar soldados russos nas zonas de morte. Fortalecer fortificações e resolver a falta de mão de obra serão prioridades do novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, que assumiu esta semana. Fedorov ficou conhecido no governo como Ministro da Transformação Digital. É verdade, e Fedorov colocou um objetivo ousado para os defensores da Ucrânia ao priorizar a reestruturação do Ministério da Defesa. Após afirmar que seu objetivo inicial é reformar o ministério, Fedorov agora busca garantir sua autogestão e administração eficaz das Forças Armadas da Ucrânia. Fedorov definiu para 2026 a meta dos operadores de drones da Ucrânia: eliminar 1.000 russos por mês. No mês passado, 5.000 morreram. Todas as perdas foram registradas em vídeo. Ao atingirmos 50.000, veremos o que acontece com o inimigo. Eles tratam as pessoas como recurso e a escassez é evidente. O ministro da Defesa da Ucrânia disse que as zonas de morte já aumentam muito as baixas russas. O tipo de expansão que o ISW recomenda está alinhado com o Ministério da Defesa da Ucrânia, que enfatiza ainda mais o uso de drones. Afinal, tudo é possível para a Ucrânia. A Ucrânia controla parte de Kupiansk e atinge uma taxa de baixas de 27-1 contra a Rússia. Assim, ele pode mostrar a Putin o que aguarda suas forças conforme as zonas de morte aumentam. A meta mensal de 1.000 de Fedorov é ambiciosa, mas não é inatingível. A Ucrânia possui drones e tecnologia para isso, como mostramos em nosso vídeo sobre as reformas propostas por Fedorov para o Ministério da Defesa da Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos analisando as táticas em constante evolução da Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.